Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos fazendo esse estudo do Livro dos Médiuns para que seja compreendida melhor a mediunidade que certas pessoas começam a apresentar e têm às vezes algumas dúvidas, e nada melhor para a gente tirar as dúvidas do que estudar no Livro dos Médiuns, que é um livro apropriado, que Kardec fez exatamente para que as pessoas pudessem ter um trabalho de comunicação com a espiritualidade mais seguro. E nós sabemos que todo médium precisa se instruir, precisa estudar, precisa ter o conhecimento do que acontece com o seu corpo, com a sua mediunidade, e também ter o conhecimento dos espíritos, da hierarquia espiritual, que existem espíritos de todos os tipos, assim como existem os encarnados de todos os tipos. Então, quando o médium conhece melhor tudo isso, ele está apto a se livrar, às vezes, de transtornos que podem os espíritos inferiores ocasionar, se ele não tiver, então, se preparado para essa tarefa mediúnica. No programa anterior, nós estamos falando dos diversos tipos e especialidades de mediunidade, que Kardec, então, deixou bem claro para nós. E falamos dos médiuns sonâmbulos no programa anterior. Só nós queríamos fazer aqui uma pequena nota, que nós já falamos no programa anterior, das qualidades morais, assim como para qualquer médium, ajudam este médium sonâmbulo a ter melhores companhias espirituais. Então isso não serve só para o médium sonâmbulo, serve também para toda espécie de mediunidade e para todos nós, mesmo para aqueles que não têm mediunidade ostensiva, que quando nós estamos nos melhorando, tentando fazer a nossa transformação interior, a tão chamada reforma íntima, tão divulgada no meio espírita, nós estamos então nos capacitando a ter companhias espirituais melhores. Só nós queríamos acrescentar nessa parte dos médiuns sonâmbulos que existe. Nós vimos que o médium sonâmbulo ele tem um estado muito grande de independência da alma. Mas existe um tipo de mediunidade que é mais raro, mas que tem um estado de maior independência da alma ainda do que o sonâmbulo, que é o êxtase. Essa mediunidade, se há médium sonambúlico, também há médium estático. Ou seja, o êxtase é um estado, é um transe tão profundo, mas tão profundo, e a alma se torna totalmente independente. Muitos médiuns que tiveram oportunidade de ter esse transe estático acharam tão maravilhoso do outro lado a parte espiritual que lhe foi mostrada, que eles não queriam nem retornar, porque achavam que ficariam naquele lugar. Então, os médiuns estáticos são que, em estado de êxtase, recebem revelações dos espíritos. E nesse estado, eles referem ótimas revelações, dependendo, então, como nós já falamos, do grau de moralidade do médium, a companhia dos espíritos que estarão com ele será maior, melhor ou inferior. Agora, nós precisamos, por exemplo, um exemplo de médium no estado de êxtase, nós podemos citar João Evangelista, quando recebeu de Jesus o livro Apocalipse. Ele entrou num estado mais do que sonambúlico, que é o estado estático, e as revelações, então, que ele trouxe lhe foram feitas. Só que, como todo médium, ele interpretou a sua moda e da maneira que ele conhecia algo, aquela interpretação. Por isso que o livro Apocalipse, às vezes, é preciso que seja estudado
com pessoas mais experientes que já pesquisaram e que possam então trazer a verdade que queria ser dita por Jesus, porque João ele interpretou a sua maneira, da maneira que ele conhecia. Por exemplo, quando Jesus falou de guerra, ele fala de carruagens de fogo, são aqueles aviões bombardeando, mas ele não tinha noção, porque na época dele era impossível pensar que haveria um aparelho que estaria suspenso no ar, ainda mais soltando bombas. Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e também de espíritos enganadores. Esses espíritos se aproveitam da exaltação do médium, porque naquele estado de exaltação, os espíritos enganadores podem então se aproveitar. Então são muito raros aqueles médiuns estáticos que merecem inteira confiança. Hoje, então, nós vamos passar, ainda no capítulo 14, a estudar os médiuns curadores. Então, Kardec, nesse capítulo 14, no item 175, fala o seguinte: diremos apenas que esse gênero de mediunidade, que são dos médiuns curadores, consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, assim que Kardec define os médiuns curadores. Olha só, dom é um dom que as pessoas têm de curar, primeiro. Como que é essa cura? Como que pode ser essa cura? Por um simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. E daí a gente lembra de Jesus, que curava pelo olhar, curava pelo toque, curava por um gesto, às vezes curava à distância, pelo pensamento. Não deixava de ser um médium curador. Só que nesse caso, Jesus, como nós já falamos, ele utilizava a sua própria energia e ele era médium direto de Deus. Por isso que muitos espíritos falam, quando são chamados para fazerem uma cura, como o caso de Vianney, naquela parte do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele é chamado numa assembleia para curar uma jovem que está cega. E ele fala assim: por que vocês me chamaram? Para eu curar essa jovem? Eu não sei curar se Deus não permitir, porque quem cura não sou eu. Então vejam bem que o médium curador, ele tem que, além da energia dele, do magnetismo dele, ele conta também com um espírito superior que vai então lhe ajudar. Nesse caso então dos médiuns curadores, o fluido magnético influi muito. Ainda que o médium nem saiba, o médium às vezes nem desconfia que ele tem esse fluido tão forte. Então, esse fluido magnético, somado à intervenção de uma potência oculta, o que é essa potência oculta? Um espírito, vai fazer então com que as pessoas sejam curadas. Existem então dois tipos aí. A magnetização comum é uma forma de tratamento com sequência regular e metódica. Então existem os magnetizadores, e Kardec, antes dele se dedicar ao estudo, à pesquisa da doutrina espírita, ele foi durante muito tempo um magnetizador. Por isso que ele entende muitas coisas melhor do que outra pessoa que não tivesse essa experiência anterior.
Então ele fala assim, que a magnetização comum é uma forma de tratamento com sequência regular e metódica. Então o que quer dizer isso? O magnetizador, ele age numa sessão com a pessoa, na outra sessão. Então, regularmente, ele vai fazendo as sessões com um método especial, né? E todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar se souberem cuidar desse assunto convenientemente. O que quer dizer isso? Se eles se prepararem, se eles estudarem, se eles souberem desse fluido magnético que eles possuem, dessa força que eles possuem para curar. Então, esses são apenas magnetizadores comuns. Agora, os médiuns curadores, Kardec já faz uma diferença. Ele fala, toda pessoa dotada de um poder magnético pertence a uma variedade de médiuns, sua força é aumentada pelos espíritos que ele evoca, dando aos seus fluidos direção e qualidade necessárias para curar. Então vamos ver o que é isso que Kardec quis dizer. Toda pessoa dotada de um poder magnético. Então existem pessoas que não são dotadas de poder magnético? Tem pessoas que têm um poder magnético maior. A sua energia, o seu fluido magnético é maior. Isso pode ser desenvolvido também pelo exercício. Então, é uma variedade de médiuns, essas pessoas que possuem esse poder magnético, né? Agora, como que aumenta esta força? Como que aumenta esse poder magnético? Pelos espíritos que ele evoca. Então vejam bem, se um magnetizador comum tiver um espírito que ele evoca, que ele acredita, esse espírito dá aos seus fluidos direção e qualidades necessárias para curar. Então vejam bem, mesmo que o médium magnetizado, mesmo que o magnetizador comum, ele não acredite na existência dos espíritos, sempre ele vai ter ali algum espírito te ajudando. Mas se ele acredita e se ele evoca um espírito que ele confia, que ele tem fé, isso aí vai aumentar a sua força. E os seus fluidos vão ser dados a eles uma direção e uma qualidade necessárias para curar. Então Kardec faz várias perguntas para os espíritos, né, neste item de médiuns curadores, e nós destacamos aqui a pergunta número 2 desse item, quando ele argumenta o seguinte, Kardec argumenta para os espíritos. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de uma potência estranha. O que Kardec argumentou? O magnetizador, como ele já tem esse poder, como ele já tem esta força, este poder magnético, então Kardec falou, não parece que ele seja intermediário de uma potência estranha. E o que os espíritos responderam para Kardec? É um erro que você está cometendo. Ou seja, que o magnetizador não parece ser um intermediário, porque ele aure de si mesmo a força que ele está utilizando. Então os espíritos falam, é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo seu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade e dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias.
Então, com essa resposta, os espíritos provaram que mesmo o magnetizador comum, que não acredita que existe uma potência oculta que está ali lhe ajudando, ele é sempre ajudado, além do seu poder magnético, do seu fluido que ele está utilizando. Nós estamos encerrando hoje o nosso programa, voltando então na próxima oportunidade, continuando esses nossos estudos do Livro dos Médiuns. Claudete Moura, para o divulgar.net.